Meu nome é Célio Moreira Couto, tenho 87 anos, comecei a minha vida trabalhando, vendendo porca, parafuso e arruela, e nunca tive sonho de ter alguma coisa como eu tenho hoje, uma empresa grande. Trabalhei muito e hoje quero contar a história da CM Couto. Eu nasci no Meia, numa vila, foi parto em casa, né? Eu nasci em casa, com parteira. Eu fui criado por uma avó, que era mãe da minha mãe, né? Meu pai era um homem muito rígido, muito, assim, sério, direito, entendeu? Apesar dele na época, ele era escrivão de polícia. E eu tive um ensinamento muito bom. Minha avó também era uma criatura muito boa, apesar de eu fui de uma classe média baixa, né, que meu pai era funcionário público, e minha mãe era professora, dava aula em casa. Numa vila que eu fui criado, foi uma maravilha, né, que tinha uma porção de criança da minha idade, né, aproveitei bastante. Soltei pipa, joguei bola de gude, brinquei de pico-pega, fiz tudo que uma criança hoje não faz. Comecei a trabalhar com 15 anos, vendendo peças na época minha era lotação, não era ônibus. Então vendia porca de roda de lotação, parte de excêntrico de freio, parafuso da direção. Eu tinha terminado o ginásio, então eu tinha uma situação meio difícil na época, né, do meu pai, que não ganhava muito, minha mãe. Aí eu tinha um amigo que me indicou, o cara que fabricava isso, ele fabricava na oficina dele, então eu fui vender para as empresas de ônibus. Então vinha do papel, era uma madeira com os furinhos e as peças eram presas ali com arame, e eu andava com aquilo para mostrar ao pessoal a qualidade do material e tudo. Foi um aprendizado, aprendi a vender, aprendi a conhecer as pessoas, né? A chegar junto das pessoas. Aí com 17 anos, Antes de 17 anos, eu trabalhei numa outra empresa que vendia peças do Aeroíris na época, mas só trabalhei muito pouco. Aí fui para me inscrever para o Exército, né? E eu tinha um vizinho meu que era paraquedista, era oficial do paraquedismo. Aí ele me viu de cabelo cortado e me chamou para servir lá. Eu disse para ele, para mim não dá, já estou com alistamento no outro regimento. Aí disse, não, mas vamos lá amanhã. Aí eu fui de manhã com ele lá, ele mandou o sargento dele apagar meus documentos e eu, sem querer, caí de paraquedas no paraquedismo. Aí fiquei lá quase 2 anos, entendeu? Aí de lá eu fiz um concurso. Aliás, primeiro eu fui tentar trabalhar numa companhia aérea, no Lloyd Aéreo. Mas eu fiz uma viagem só para Salvador e voltei e não gostei Aí daí eu fiz um concurso, fui trabalhar no IPASO, no Hospital Servidor do Estado. Lá eu fiquei algum tempo, teve até um negócio meio cômico a minha saída de lá. Saída não, fui transferido para a cidade, para o ambulatório. Aí lá o hospital tinha 3 andares só para Presidência da República, Senado e deputados. Por quem precisava mesmo, realmente não tinha. Então, ia muita gente pobre, doente, e não tinha nunca vaga. Aí um dia um senhor, a ficar no guichê atendendo o pessoal, né? Aí um senhor desmaiou, caiu no chão. Aí eu dei a volta correndo, aí chamei o médico, aí internaram ele. Aí eu aprendi que para internar o cara tinha que quase morrer ali, né? Aí o cara, quando chegava lá muito mal, dizia, finge que você desmaiou e cai aí, não.
Aí com isso eu fui descoberto, o diretor me chamou e me transferiu. Aí já estava começando a trabalhar com autopeças de novo. Aí já lá o meu salário era um salário mínimo e meio, funcionário público naquela época eu ganhava muito pouco, porque eu casei com 21 anos, né? Aí eu acho que eu tenho uma história assim de casamento que a minha namorada na época morava em Campos. Eu a conheci aqui no Rio, num baile, num clube que eu frequentava lá, que eu jogava basquete. Então eu conheci ela num baile e tal, e ficamos namorando e ela ficou morando na casa de uma tia. Aí eu digo, bom, eu tenho que casar porque ela não queria ficar mais lá. Aí tinha uma amiga dela que era dama de companhia de uma francesa, e então eu fui lá falar com ela e eu disse, eu estou querendo casar, mas não tenho onde morar. Aí ela disse para mim, tem uma garagem aqui que está vazia, que a francesa não tem mais carro, ela não sai mais, e essa garagem do lado tinha um banheiro com chuveiro e tinha uma cozinha pequenininha que era justamente para o motorista, se precisasse dormir ali, dormia. Eu tive uma pessoa importante na minha vida, que foi o Otávio, era um jornaleiro e que foi muito amigo meu. Foi difícil. Até hoje eu me lembro. Esse rapaz também. Esse rapaz não me deixou passar necessidade. Tinha dia que eu não tinha dinheiro nem para comprar um pão. Aí eu falava com ele, era o Otávio. Ele me emprestava. Aí comprava e deixava lá com a minha primeira mulher, né? Que ela também sofreu muito. E o Otávio era a minha salvação. Aí, graças a Deus, eu melhorei, né? Sou agradecido a ele. E foi uma pessoa que era um italiano, filho de italiano, mas é um amor de pessoa. Um cara que foi na pior fase da minha vida. Aí fiquei lá quase 2 anos. Aí um domingo eu tô lá e chegou um senhor alto, cabelo branco. Aí se apresentou, dizendo que a judia tinha morrido, ela era judia, morreu e deixou aquela casa para o asilo dos judeus. Então ele precisava que eu saísse de lá para ele vender. Aí eu contei minha história para ele, eu disse, olha, eu casei, mas casei cheio de carnê para pagar. Eu justamente estou aqui porque aqui eu não pago aluguel, não pago nada. Aí como combinamos, no outro dia, segunda-feira, ele me recebeu na firma dele, que era na cidade. Aí eu descobri que era o maior distribuidor de tecido do Rio de Janeiro. Aí falei minha história para ele, não tenho condição de sair daqui porque meu salário é todo para pagar esses carnês, né? Aí ele mandou levar os carnês na segunda-feira, lá no escritório dele, chamou a secretária, mandou somar todas as minhas dívidas e pagou. E disse para mim, agora você procura uma casa que eu vou ser fiador seu. Aí eu voltei para o Meia. Meu pai, minha mãe ainda moravam lá na vila, né? Mas meu pai, ele durou muito pouco, me abalou muito. Bom, eu fiquei um mês desorientado, porque eu nunca pensei na minha vida em não ter, qualquer coisa que tinha, eu não desabafava muito com ele, desabafava com minha mãe. Mas minha mãe falava com ele e ele conversava comigo, entendeu? Não sabia nada. Apesar do meu pai, eu sou criação antiga, a gente tinha muito pouco convívio assim de conversa. Mas meu pai era a minha âncora, entendeu? Meu pai era uma pessoa que eu ouvia, o modo dele, eu copiei alguma coisa dele. Apesar do meu pai já era um homem meio ríspido, porque ele lidava com pessoas que eram presas, ele que fazia a parte do inquérito e tudo.
Mas, graças a Deus, a criação que eu tive, a orientação da minha avó, da minha mãe, e um pouco dele, porque eu não tinha muito diálogo antigamente com o pai. Pai era uma coisa muito fora do meu controle de limite, né? Aí fiquei lá um tempo, aí depois dali eu estava trabalhando com o pessoal de São Paulo, né? Aí praticamente fui embora para São Paulo, eu fiquei trabalhando lá. Em 1966, fui trabalhar numa empresa que fabricava mangueira, lá em São Paulo, nessa parte de incêndio, né? E o pessoal também no Rio precisou de uma pessoa, eu digo, eu sou do Rio, não vou dar despesa a eles, né? Então eu vim para o Rio de Janeiro. É porque tinha pouca gente que tinha conhecimento de equipamento de combate a incêndio. E eu então comecei, eu li muita, minha distração era ler literatura de material de combate a incêndio. E ali eu comecei a me especializar só lendo. E depois comecei a me especializar vendo e mexendo. Entendeu? Tanto que quando eu montei minha firma, eu só fazia recarga. Que era o equipamento mais barato que tinha para poder trabalhar nessa área, né? Eu comecei fazendo recarga de extintor. Entendeu? Em 70 eu fundei a Semicoto com a Marilene. Era eu e ela. Aí depois em 74, eu fui chamado para trabalhar numa empresa que fabricava mangueira, que era a Firestop. Trabalhei lá há 8 anos. Fui gerente geral. Essa empresa era de 2 irmãos, que o pai tinha uma situação financeira muito boa, mas eles não trabalhavam não. Um gostava de construção e o outro gostava de ficar nos Estados Unidos. Então eu que tomava conta. Só não assinava cheque. Falei para eles, olha, eu não assino cheque. Para não restar qualquer dúvida amanhã. Então, e a firma cresceu. Eu apanhei ela falida. Ela foi fundada também em 1970, 1º de abril de 1970, a deles. A minha foi fundada um pouco depois. Aí fiquei lá esses 8 anos, aprendi muita coisa. Aí é que eu aprendi até a administrar, entendeu? Que eu meu conhecimento era só vendas, só conhecia venda. Aí nesse tempo que eu tive fora, o Paulo ficou tomando conta da minha firma, não fechei ela não. O Paulo ficou atendendo meus clientes, entendeu? E eu todo dia encontrava com ele, ele ia lá na Firestop, a gente conversava o que é que tinha, que ele não conhecia nada, né? Aí de lá eu voltei para a Semicoto. Eu era o maior distribuidor daqui, dessa firma americana, aqui no Rio de Janeiro. Eu homologuei a mangueira deles em todas as congêneres de petróleo, as grandes empresas. E um belo dia eu cheguei de manhã na fábrica, lá no galpão, e tinha um recado que São Paulo mandou avisar a mim que nós não éramos mais os distribuidores, éramos simplesmente revendedores. Eu achei aquilo um absurdo, um absurdo. Aí liguei para São Paulo, hoje inclusive o cara que me demitiu hoje é meu cliente. Ele também foi demitido, aí montou uma firma e hoje eu vendo mangueira para ele. Eu então fiquei numa situação muito difícil, porque eu vivia muito da venda de mangueira. Aí nós tínhamos um filho meu do primeiro casamento, chamei e disse, olha, vamos para... Como eu conheci o pessoal que fornecia os teares, que a Firestop comprava, né? Aí eu disse para ele, pô, vamos para a Noruega, vamos montar uma fábrica de mangueira. Eu tinha na época 1 milhão e pouco. Aí fui para Mandels, lá na Noruega. Fui lá na fábrica e queria montar com 10 teares. Aí vimos o preço e tal, bom, eu tenho que pagar um empréstimo no banco. Aí fomos ver o banco muito difícil. E um médico que era meu urologista, tinha um cliente que tinha sido gerentão do Banco do Brasil. Isso foi também uma fase da minha vida meio complicada. E então esse camarada
propôs, você me pagando X, eu arranjo esse empréstimo no Banco do Brasil e eu cuido de tudo. Tá bom, agora a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a tua conta de Caxias lá para o centro da cidade. E nós mudamos. Aí começou uma coisa, papel daqui, papel dali e tal, e foi passando. E eu desesperado, porque aí eu apanhei uma outra distribuição que era da Buca Spiro. Mas a Buca Spiro estava muito ruim das pernas. Então foi indo, eu digo, eu não posso continuar assim. E nada de o cara resolver do empréstimo. Aí um dia peguei ele e eu não ia no banco. Ele é que tratava do empréstimo, só tratava da minha conta. Ele tratava do empréstimo. Aí um dia eu resolvi, eu digo, não, eu vou lá. Aí cheguei lá, eram 2 gerentes que tinha. Aí não era da minha conta, isso já era a parte de empréstimo do banco, né? Aí eu fui lá, falei com elas. Eu digo, eu queria falar com você. Ele me levou lá, o sobrenome dele era Barrameda. Era um cara, foi extremamente, como se diz, não tem nem palavra para dizer, ele vendo da minha necessidade, ele vendo do meu sacrifício. Aí falei com ela, ela disseram, não tem empréstimo nenhum seu aqui não. Aí eu olhei para ele assim, eu olhei para ela, eu disse, você está falando sério? Estou falando sério. Bom, dali mesmo eu mandei ele sair de perto de mim e ir embora, porque eu já perdi, já tinha pago a ele, pagava um salário muito bom. Aí o que eu vou fazer? Aí liguei para o representante da Mandos aqui e falei com eles, o Leôncio não, esqueça agora o nome dele, ele era alemão, ele. Aí eu disse para ele, vamos voltar. Ele disse, não precisa voltar não, Célio, eu resolvo por aqui, você vai querer quantos teares? Eu quero 2. Aí ele comprei 2 teares primeiro e nós mesmos montamos toda a parte de vulcanização das mangueiras. E graças a Deus aí fui crescendo. Hoje eu tenho 14 teares. E isso, talvez na América Latina, a maior fábrica de mangueira. Que crescemos bem, né? E daí comecei a ter problema também com as uniões da mangueira, que o fornecedor era de São Paulo. E cada vez que eu falava, Paulo na época que comprava. Aí Paulo falava para mim, o cara disse que o mês que vem vai ter um aumento de 3%. Eu disse, não teve aumento no bronze, não teve nada. Não. Ele falou e tal. Aí o Paulo, em lugar de comprar 1.000 uniões, 1.000 pares, você compra 2.000, que a gente aproveita e o preço que está. Aí eles, não, se você quiser mais 1.000, já tem que ser no outro preço. Aí eu me senti explorado. Aí comecei a fazer a conta. Paulinho, vamos fazer a conta. Aí comecei a fabricar a união também. E esse camarada faliu, porque eu comprava mais nele. A Kid não comprava nele, a Kid importava, e depois teve um fornecedor que eu fiz para nós, que eu não tinha capacidade de fabricar o que eu vendia, né, de mangueira. Então eu desenvolvi um outro fornecedor em Sorocaba. Aí até depois a Kid também foi lá comprar nele. E o resto foi os acessórios, anel, tudo isso eu fabricava lá. Então eu fiquei autossuficiente em mangueira. Aí eu tenho lá na minha fábrica o primeiro pedido. Tenho lá. Foi o pai do Geraldo. O pai do Geraldo me ajudou muito. Ele é que nomeou todos os distribuidores da Cotoflex no Brasil. E mais uma coisa, andou muito de ônibus, que ele não gostava muito de avião. Foi uma mão que me deu, que era meu amigo, conheci ele na Firestop, entendeu? Olha, me orgulho hoje vendo para o Corpo de Bombeiro quase do Brasil todo, as minhas mangueiras, entendeu? E é um equipamento que, graças a Deus, devido à qualidade, nunca teve um acidente, deixou de funcionar, entendeu? Então isso eu tenho um orgulho muito grande. Agora mesmo teve um incêndio no sul, né, que eu esqueci de falar do líquido gerador de espuma, que também começamos a fabricar, né, que também distribuímos, e hoje
Nós começamos a distribuir da 3M, hoje não, hoje temos a nossa própria, entendeu? Além da mangueira tivemos o líquido gerador de espuma. Eu primo pela qualidade. Tenho orgulho de todo mundo falar, pô, o material da Semiconta é bom. Quando eu ouço isso, eu me sinto assim, recompensado desse tempo todo que eu lutei. E até hoje eu incuti isso no meu filho. Meus filhos também têm esse problema de querer qualidade. Produto, se não tiver qualidade, né, não... E quanto mais uma área dessa, né, uma área muito sensível, né, para você fazer uma coisa que na hora que você conta... Nós trabalhamos com as plataformas da Petrobras, né, e lá não tem, lá se pegar fogo e o equipamento não funcionar, morre todo mundo, entendeu? Então, graças a Deus, todos os incêndios que tiveram, o equipamento funcionou, apagou o fogo, entendeu? Isso nós temos. Nós fomos homenageados agora, tem uns 8 meses atrás, pela pessoal da Petrobras, na qualidade do nosso material. Sempre fomos o primeiro em serviço de 800 empresas, inclusive 2 multinacionais, entendeu? Recebemos um troféu. Eu tenho muito orgulho disso. Eu não venci sozinho, eu venci porque eu tinha uma equipe muito boa, muito. Felizmente muitos já foram. Eu tenho funcionários lá que estão comigo há 40 anos. A maioria que se aposentou e não morreu, né? Eu infelizmente perdi alguns no meio do caminho. Ainda tem, tem. O pessoal não troca por nada. Eu só chamo para ficar perto de mim quando a pessoa é boa, procuro trazer para mim. Uma coisa eu tenho na diretriz de vida, eu uso um antolhos, eu não olho para o lado, eu olho para frente. Meu objetivo é esse, que se você for olhar para o lado, você não cresce não. Porque é tanta coisa de errado que tem aqui no Brasil, né? Infelizmente, é complicado. Eu agradeço muito a todos que me acompanharam até hoje. Que eles sejam bem felizes.